Já de volta com o programa em discussão, falando sobre a exploração e o abuso sexual contra crianças e adolescentes. Eu queria começar com a Irene. Irene, qual é o ambiente em que se dá, em regra, a questão do abuso contra menores? É triste falar, mas é estatisticamente comprovado que o abuso sexual ocorre, em sua maioria, no ambiente familiar. 70%, isso é comprovado estatisticamente, 70% dos casos de abuso sexual acontece no próprio lar. Ou pais, padrastos, ou primos, irmãos, amigos íntimos, porque muitas vezes a família tem um amigo que confia plenamente nele. E ele, nós já conhecemos, nós que atuamos nessa área, já conhecemos isso, sabemos disso, e ele muitas vezes está abusando da criança sem os pais ter a mínima ideia, inclusive intimidando-a no sentido de não permitir que ela fale, que ela diga para a família o que acontece. E eu sei que você talvez vai me fazer essa pergunta, ou se não vai, eu já vou falando. É fácil da gente perceber, isso eu chamo a atenção das mães, principalmente das mães, é fácil perceber quando uma criança está sendo, ou um adolescente está sendo vítima de violência sexual, porque ela muda de comportamento. Muitas vezes, ou ela chora fácil, ou ela se descuida da escola, ou ela passa a fazer desenhos de órgãos genitais masculinos, ou ela tem medo quando vê alguém, se afasta, se esconde, quando vê o abusador, se esconde. E assim tem várias formas. Principalmente, Eri e Rose, que pode me ajudar, nesse período da pandemia, nós sabemos que a questão do abuso sexual e também da exploração, ele cresceu muito. Por quê? Porque as crianças hoje, nesse confinamento, as crianças e os adolescentes estão vivendo o seu dia a dia junto ao seu agressor, ao seu abusador. Então, é preciso que as mães se toquem para observar suas filhas e seus filhos, porque o abuso sexual não acontece, a exploração sexual não acontece só com as meninas, não, viu? Nem com as adolescentes, não. Acontece com os meninos e com os adolescentes também. Então, é preciso que a gente tenha mais cuidado, observe mais nossos filhos, faça eles confiar mais na gente, porque eles estão vivendo um momento que, se é difícil para o adulto, para a criança e para o adolescente é muito mais difícil, que é esse momento da pandemia. Rose, a gente não pode deixar de perceber a questão das redes sociais, da internet, como isso tem influenciado na questão dessa exploração. Eu queria que você falasse sobre isso. Rose. Então, legal essa pergunta. Irene foi muito feliz ao falar, né, do abuso sobre o ambiente que a gente chama de intrafamiliar, né, mas ele se dá no ambiente extrafamiliar, embora seja menor, enquanto que a exploração geralmente é no extrafamiliar e por vezes com um pouco menos de relação, digamos assim, consanguínea ou de afinidade, né, de responsabilidade, mas assim, isso se dá muito no abuso e na exploração ele pode ser mais amplo, esse nível de que a violência pode acontecer. Só queria chamar a atenção disso, gente, é para dizer que, infelizmente, não é para a gente se tornar neurótico, né, Irene? É verdade. Mas é para a gente entender que é preciso que a gente esteja atento, né? Aquilo que a gente não quer que aconteça com nossa criança, então a gente precisa estar atento aos mecanismos, aos espaços onde ela frequenta, seja ele qual for, igreja, clube, aula disso, curso esportivo, enfim, o que é que ela faz, onde é que ela faz, porque também espaços, infelizmente, isso pode vir a acontecer. Então, a violência sexual
hoje, em tempos de pandemia e de a maioria de nós, né, ambiente doméstico, embora que a gente sabe também que dizer que todo mundo tem acesso ao mundo digital, isso é uma falácia, né? Aqui na Paraíba, inclusive, tem 23% das famílias que não têm acesso. E aí, essas aí são, com certeza, as famílias socioeconomicamente. E também entra aí o ambiente rural, também, as regiões mais de interior. Mas, como o acesso aumentou, a gente tem uma certa vulnerabilidade, sim. A internet, ela tem muita coisa boa, né? Com certeza, para a gente pesquisar, para a gente estudar, para a gente fazer essa reunião, por exemplo, né? Que a gente aprendeu a usar esse mecanismo, mas também tem muita cilada. Tem muita cilada como tem no nível presencial, que eu disse antes. Então, é preciso, né, que os pais tenham certo acompanhamento disso. O que é que as crianças estão usando? Que sites elas usam? Com quem que elas conversam? É preciso que haja esse diálogo com seus filhos e filhas para que a meninada não caia nas ciladas. E aí a gente vê em alguns casos de mídia, de denúncia na mídia, de que um agressor ele foi pego em flagrante, marcando um encontro, algum familiar foi mais atento. Então, isso é muito importante, né? Caso aconteça, tem a rede SaferNet Brasil, que é um espaço onde pode ser denunciado esse tipo de violência por meio dos mecanismos virtuais. SaferNet Brasil, muito importante que vocês depois, quem estiver nos assistindo, busque essa reportagem, né? Busque também conhecer um pouco mais dessa rede para as denúncias de crimes sexuais na internet. E conversar sempre, né? Não adianta você dizer, vai acontecer na minha casa. Não, não vai acontecer com o meu filho. A gente não quer isso, mas o melhor caminho é a educação. É colocar as cartas na mesa, é conversar, é estabelecer os limites de uso, sim, né? Que o diálogo fique claro, a partir, lógico, ninguém vai falar de coisas muito complicadas com crianças muito pequenas, mas é preciso que essa educação para o cuidado com o seu corpo e sua proteção do desenvolvimento sexual saudável aconteça sempre com os familiares, com os profissionais que atuam na rede de cuidados dessa criança, e incluindo também a questão virtual. Rose falou aí, lembrou o termo neurose. Eu trabalho com a psicanálise e já atendi diversas pessoas e percebi, né, nas entrevistas, nas análises, um grande prejuízo com relação a alguns transtornos, como eles estão ligados à questão da exploração do abuso sexual quando criança. E isso vem se refletindo na fase adulta. Eu sei que Irene conhece muito bem, vocês conhecem muito bem essa questão desses prejuízos psicológicos, a parte mental dessas pessoas, da vivência delas no futuro. Isso eu queria ouvir de Irene. Dizem que a nossa infância marca a nossa vida adulta. E isso é verdade, principalmente aquelas pessoas que sofrem algum tipo de violência sexual durante a sua infância ou a sua adolescência. Nós sabemos, por exemplo, a gente sabe que uma menina, uma jovem, uma criança que foi estuprada, isso vai repercutir durante toda a vida dela. Ela nunca vai esquecer aquele fato. A psicologia explica algumas coisas que tem casos que partem para o esquecimento, né? Tem pessoas que partem para anular aquilo que aconteceu na mente, nunca lembrar. Mas, em sua maioria, elas vão... esses acontecimentos, essa violência sexual sofrida durante a infância e a adolescência, ela vai repercutir na sua vida de casada, no seu relacionamento com as outras pessoas, no seu conviver diário com a família, no estudo, na escola, na universidade. Quer dizer, são coisas que marcam para o resto da vida. A gente tem uma palavra de ordem
para o dia 18, que a gente diz assim: abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, uma dor que marca para sempre. E é verdade. Se há uma coisa que marca para toda a vida, é o abuso sexual, e a exploração sexual, é claro, mas o abuso sexual, em sua maioria, acontece com crianças, com adolescentes, quando eles estão desabrochando para a vida. Eles estão se tornando independentes dos familiares, começam a se tornar independentes dos familiares. E aí acontece uma tragédia, porque isso pode ser chamada de tragédia, porque é trágico. Ele sofre uma violência sexual, e isso vai levar para o resto de sua vida. Verdade. Uma coisa interessante, e aí observando essa questão, de que são traumas que vão virar uma neurose, uma psicose, uma perversão, não é? Uma coisa desse tipo assim, e a gente percebe que em alguns casos é que o paciente ou a paciente, ela guarda aquilo ali, aquele abuso, pelo resto da vida, sem compartilhar com ninguém, nem com seus próprios pais. Eu não sei se Rosa observou bem isso nessa lida dela nessa área. Sim, bem feliz seu comentário. Por exemplo, a gente tem relatado de alguns famosos que fizeram isso, a gente diria, tardiamente, né? E aí a gente precisa se perguntar por que só fizeram tardiamente. Será que aqueles adultos que estavam cuidando dessa criança ou desse adolescente não souberam ler os sinais, né? Que ela apresentava, como dizia Irene antes, de humor, o desempenho escolar que de repente cai. Será que a gente não conseguiu prestar atenção? A pessoa vai guardando. E guardar só é bom dinheiro, né? Quando está bem aplicado, porque aí vai render. Mas coisa que não é legal não deve guardar. Então, por isso o diálogo ele é tão necessário, né? O diálogo ele é essencial para que a criança entenda que infelizmente, tem uma coisa que, como o abuso sexual ele é muito cometido no âmbito familiar, como a gente disse antes, no intrafamiliar, às vezes a sensação é: será que isso é certo ou será que é errado? Se é meu padrasto, ou se é meu tio, se é meu pai, se é minha mãe, eles estão fazendo uma coisa, eles não cuidam de mim, será que isso não é permitido? Então, na cabecinha de uma criança pequena, isso vai ficar muito confuso, né? E aí é preciso que outros dessa rede... E aí sentimento de culpa, né, Rose? Isso, exatamente. É porque você é porque eu gosto de você, né? Você precisa fazer isso. Então, a criança ela vai levando em silêncio, e se nós adultos dessa rede de proteção não estivermos atentos, isso pode sim ir para o silêncio. Exemplo, citando alguns famosos, né? A própria Xuxa, aquela menina da natação, né? Que também, a Joana Maranhão, salvo engano, né? Relatar os casos de violência sexual sofrida bem mais tarde, vários outros adultos. É um documentário muito legal que chama Flor de Pessegueiro, que pessoas, mulheres de entre 30 anos, elas não tinham percebido, não tinham entendido, Rose, como assim? Não tinham entendido ainda, não tinham ligado o abuso com a reação delas diante do casamento, diante da vida. E aí elas começam a entender, depois de um processo longo, sofrido, que aquela resposta que elas apresentavam ao mundo era o medo da infância que elas guardaram, era o sofrimento da infância que elas sentiram. Então, gente, é muito importante conversar esse tema. É muito importante que a gente busque os mecanismos também de repressão e de denúncia, né, Irene? É preciso Exatamente. Que a gente acredite na criança. Duvide da criança, não. Se ela está mudando comportamento, converse com ela, tente ajudá-la. Se você acha que tem dúvidas, procure profissionais que podem fazer isso. Então, a gente tem os conselhos tutelares,
sabe, parceiros muito importantes. O Conselho de Direito para pensar campanhas e ações de políticas públicas para esse enfrentamento também. A gente precisa acreditar nas polícias e ocupar e levar essas denúncias em diante, no juizado da infância, no Ministério Público. É preciso que a gente pare de ciciar, porque é muito caro para a pessoa que sofre a violência e depois é muito caro para quem está no entorno dessa pessoa as consequências disso. Ok, nós estamos chegando ao final, nosso tempo aqui já se esgotou aqui, mas eu queria agradecer a presença de vocês dois. Irene, muito obrigado pela sua entrevista. A gente agradece, meu querido. Essa parceria nossa é antiga e vai ser sempre. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, conta conosco. Rose, muito obrigado também pela sua entrevista. Grata, Eri, grata, Irene, pelo POG junto, e dizer, né, que a Remar está junto na parceria sempre, e fiquem à vontade para contatos com a gente. Procurem as dicas, gente, violência sexual, SaferNet, usem os espaços de denúncia, não deixem, não esqueçamos que isso é violência. Isso, muito importante. Então, o programa em discussão termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com um novo assunto importante para todos vocês, para nós. Até lá.